tarde, pessoal. Começando mais um programa Proseando sobre Moda com Carla Bittar. Hoje a gente vai entrar num universo muito rico, que é o universo da arte. A gente vai trazer aqui para vocês a relação entre arte e moda e muito mais. Eu fui visitar, gente, uma exposição lindíssima lá no Itaú Cultural. Eu vou contar tudo aqui para vocês, como foi a minha experiência nessa exposição linda do Itaú Cultural que lida sobre arte e moda. Então vocês vão ver o que tem a ver, as semelhanças e a costura que se faz entre esses dois temas maravilhosos que se entrelaçam. Gente, a relação entre arte e moda. A moda passa a utilizar a arte como uma forma de inspiração e também passa a fazer releituras de elementos artísticos os mais diversos. Serve para desenvolver a criação. A arte está aí para fazer a moda se desenvolver em sua criação, pessoal. A moda é uma forma de arte, em sua própria essência, que nos permite expressar a nossa individualidade e também capturar o espírito do nosso tempo. A moda também se inspira na arte, colabora com artistas, faz comentários sociais e políticos, tornando-se uma parte vital do nosso mundo criativo. A arte funciona para a moda como um suporte que agrega valores imaginativos e criativos, e a moda se torna para a arte um veículo para aproximar do seu público. Então, olha só como uma não vive sem a outra, gente. Uma é parte integrante da outra. Então, gente, qual é a relação da arte, por exemplo, com a roupa? Eu vou lançar aqui algumas perguntinhas, algumas curiosidades para vocês fazerem essa ponte entre esses dois temas que estão intimamente unidos. A arte, gente, ela influencia a vestimenta com suas cores, suas formas, suas texturas e nas diferentes possibilidades de utilização de materiais, tá? Proporcionando o fazer artístico na confecção de roupas, portanto, são projetados, desenvolvidos com grande apelo estético, tá? E destinadas a apresentar soluções inovadoras na composição de looks. Gente, ambas, tanto a arte como a moda, são frutos da criação, da criatividade. Trabalham com linhas, cores, formas, utilizam como inspiração eventos do cotidiano e do passado, transformando e recriando o presente. Gente, por que a roupa é como uma linguagem na arte? Em todas as épocas, sempre foi assim, pessoal. A roupa, além da sua própria função, ela sempre explicitou significados, como uma embalagem que protege, embeleza e decora e também identifica um produto. Com suas cores e estilo, a vestimenta é como um signo, um dispositivo de condição social e cultural através do qual o homem atende às suas necessidades de comunicação e de expressão, como o homem se porta, como que ele se apresenta para o outro, para o mundo externo. Então, gente, ambas são meios pelos quais o ser humano transmite sensações, desejos e particularidades. Ambas também instigam no nosso imaginário e nos fazem pensar e repensar o tempo todo tudo aquilo que a gente vê. Gente, quando e como a moda virou arte? Foi lá no século XIX, com a ascensão da burguesia e da produção industrial, quando a moda deixou de ser um privilégio das classes dominantes e da aristocracia e começou-se a fazer esse intercâmbio entre arte e moda e foi se intensificando cada vez mais. Gente, os designers de moda são verdadeiros artistas em seu próprio direito, tá? Porque eles usam tecidos, cores, texturas e formas para criar peças que contam histórias e provocam emoções e marcam épocas, pessoal. Cada coleção de moda é uma verdadeira obra de arte que captura o espírito de uma época. Gente, a arte é uma fonte inesgotável de criação. Como, por exemplo, a gente pode citar aqui um exemplo de um estilista famoso, o Yves Saint Laurent. Ele sempre se inspirou ao longo de sua trajetória em vários artistas para criar suas peças e movimentos artísticos, principalmente da Art Deco, tá? Que surgiram lá no meados do século XX. Então, gente, as principais características desse movimento, o qual o Yves Saint Laurent sempre foi adepto.
A geometria, a simetria, obras extravagantes e luxuosas que misturavam as artes plásticas e o artesanato. É o surrealismo. O que é esse surrealismo, pessoal? É um movimento que surgiu lá na Europa em 1919, com características que entravam no inconsciente humano, tá? O principal pintor era o Salvador Dalí, representante desse movimento. Vou citar aqui alguns exemplos de obra para vocês terem ideia de Yves Saint Laurent, que se inspirou nas artes. Tá? Um estilista que mais se inspirou nas artes plásticas para criar suas coleções. Então, ele se inspirou na coleção de outono e inverno de 1965, na arte moderna, tá? Com a obra de Piet Mondrian. Tá? Os vestidos foram produzidos para representar de maneira fiel essa pintura, utilizando cores primárias, como vermelho, azul, amarelo, considerado um ícone fashion até hoje, conhecido até os dias de hoje. Outra obra que ele se inspirou, pessoal, O Lago de Ninféias, de Claude Monet, tá? Foi inspiração para a criação de um casaco do Yves. E Van Gogh também, inspiração para criar aquelas peças bordadas na coleção de Primavera-Verão de 1988, inspirada naqueles quadros famosíssimos dos Girassóis, 1888, e dos Lírios, 1889. E no Brasil, pessoal? No Brasil tivemos também muitas marcas que prestigiaram artistas nacionais, como é o caso de uma grife de biquíni chamada Água de Coco, que inspirou suas coleções nas obras de Tarsila do Amaral, uma das principais artistas do movimento modernista brasileiro, iniciado em 1922, na Semana de Arte Moderna, no Teatro Municipal de São Paulo. Estampas na coleção baseadas nos quadros de A Lua e o Sol Poente, Antropofagia, o batizado de Macunaíma e Abapuru, famosíssimo. São utilizadas releituras das pinturas, cores e curvas predominantes para a construção das peças. Então, pessoal, a gente ali se baseia naquela pintura e a partir dali é apenas uma fonte de inspiração para a criação da coleção. É óbvio que não se trata de uma cópia fiel, mas uma releitura daquilo. Então, aí está o trabalho autoral da criação do artista. Então, gente, se reconstrói aqui as releituras das pinturas através de cores, curvas. A moda se inspira sempre na arte, colaborando com os artistas, fazendo comentários sociais e políticos, tornando uma parte vital do nosso mundo criativo. Agora, gente, eu vou adentrar com vocês no mérito dessa exposição lindíssima chamada Artistas do Vestir, uma costura dos afetos. Foi uma mostra coletiva, como eu dizia aqui para vocês, na Avenida Paulista, Itaú Cultural, que reuniu o trabalho de mais de 70 artistas, compondo uma poética do tecer inventiva, questionadora e bela. Gente, eu vou trazer aqui as sensações que eu experimentei, foi realmente muito linda, uma explosão de visual ali, obras lindíssimas de estilistas, e não só são peças para vestir, também são itens não vestíveis, mas que conversam com a moda como se fosse uma costura ali do tecido do vestir com o não vestir. Vocês vão ver que interessante, pessoal. A proposta dessa mostra foi realizar uma exposição temática que gerasse uma fruição, uma reflexão tudo aquilo que nos cerca e nos afeta como seres atentos ao mundo. Com curadoria de Carol Barreto e Anairá Negreiros. O objetivo foi justamente esse, pessoal, propor questionamentos a partir da moda, que existe muito além das vitrines e das passarelas. Então, tudo aquilo que não nos contam está aqui sentido e traduzido pelo que os artistas projetaram em suas criações. Ancestralidades, contemporaneidades, tecnologias e fazeres contínuos são apresentados nessa mostra como um convite para que se entenda o ateliê não apenas como um local de criação, mas como parte da própria criação. Tá? Então, o visitante conhece as mais diversas formas de criar a moda. Então, são referências às mãos que tecem e costuram tecidos, roupas, histórias e cotidianos. Moda é memória, resistência e arte. A mostra promove esse olhar no seu espaço.
tá? Então, olhar a moda de dentro para fora, de uma maneira trazida com fatos históricos marcantes, com duras relações de poder que conhecemos nessa trajetória da moda, né? Histórias de relações de poder, políticas e hierarquias sociais. Então, tudo isso é traduzido através da moda. Então, moda e aparência, pessoal, estão intimamente ligadas e atreladas não somente ao vestuário, mas todos aqueles, como eu dizia a vocês, objetos vestíveis, como um veículo para estar no mundo e como modos de construção do bem viver. Então, vocês vão encontrar lá na mostra, inclusive vocês vão ver na edição das imagens aqui, figuras, imagens que eu capturei diretamente lá na mostra para vocês, ilustrando esse conteúdo. Então, tem muitas fotografias em tecidos, criações feitas para não vestir, mas que se torna uma arte visual interessante ali, muito diretamente relacionado à moda e ao vestir. Então, pessoal, eu vou trazer aqui para vocês os destaques, aquilo que mais me tocou, as coisas mais interessantes que eu vi por lá. Então, da família artística das ancestralidades. Então, essa parte da mostra reuniu trabalho de artistas que evocaram histórias, memórias, resistências e laços afetivos por meio de esculturas, fotografias, vestes e outras materialidades. Então, gente, passeando lá nos corredores dessa belíssima mostra, eu vi vestidos e objetos africanos, acessórios da Bahia do século XIX, balagandãs em prata. Eu que amo um acessório, uma semi-joia. São lindíssimos os acessórios dos balagandãs em prata. Tem colar de couro com palha, búzios e miçangas da década de 80. Então, coisas lindíssimas, vocês vão conferir aí nas imagens. Roupas religiosas, capa com bordados em cerâmica. Então, olha a aplicação aqui dos objetos na roupa, no vestir. Então, você acha que a cerâmica é só para fazer um objeto de decoração? Não, pessoal, ele compõe muito bem o vestuário. Tá? Numa belíssima capa nessa mostra. Reprodução fotográfica em tecido. Vestido com panaria, panu de terra é um tecido tradicional de Cabo Verde, feito manualmente em tear, com 1 semana de prazo para a produção de um pano, pessoal. Então, é um trabalho artesanal maravilhoso, riquíssimo. Destaque aqui também para Alexandre Ebert, em 2018, que fez roupas para não vestir, que eram justamente objetos têxteis produzidos por tecelagem em tear de pente liso, com algodão, arame, fios fantasia e sintético. Então, pessoal, o apelo na moda aqui não é só para o vestir que vai no corpo, mas também objetos não vestíveis que trazem essa linguagem da moda em si próprios. Agora, pessoal, destaque para a família artística Contemporaneidade. Gente, Fauzi Hatem, esse estilista famoso, apresentou ali um trabalho belíssimo, datado de 2016, chamado Máscara Branca. É uma camisa de crepe Georgette e cetim de seda off-white com cristais e alfinetes. Dão uma olhada aí nas imagens que vocês estão vendo, nas ilustrações, que belíssimo trabalho de Fauzi Hatem com essa máscara. O vestido silicone de 1999, usado no desfile gesso, de crepe Georgette de seda e silicone, tá? Então, de uma forma que os tempos se entrelaçam de uma forma não linear, criando uma teia de questões políticas, passando por aspectos como gênero, raça, sexualidade e classe. Essa é toda a mensagem que esses estilistas resolveram passar através desse grupo artístico das contemporaneidades. Tá uma cena diversa, com nomes consagrados da moda brasileira, vozes independentes e alternativas que desafiam o sistema tradicional. Obras que tensionam e questionam ao mesmo tempo os limites do que é visto como norma, expandindo as fronteiras do vestuário e suas representações, provocando, desafiando e desconstruindo o tempo todo. Gente, outra obra destaque aqui maravilhosa de 2021, Jorge Feitosa, um objeto modular vestível. Tá? Então, ele é feito com retalhos e resíduos de tecidos de algodão, poliéster e viscose e zíperos fixos e destacáveis.
Muito interessante, pessoal. Uma roupa feita em módulos. Walter Rodrigues, em 2002, fez vestidos inspirados em origamis. Olha só, pessoal, essa técnica milenar aplicada aqui no vestir também. Márcia Ganem, de 2003, com a sua pele de Oxum, um vestido feito em trama de nó, com citrinos lapidados, fibra de poliamida e botões de ouro. Gente, eu não resisti, eu tive que dar destaque a essa peça aqui, maravilhosa, com pedras naturais, citrinos lapidados. Uma riqueza só, gente. Vocês vão poder conferir aí nas imagens. Já o Vieira, em 2024, fez a obra denominada Viga. É uma malha telada com aplicação de argolas e guizos em metal na cor dourada. Pessoal, lindíssimo também. Muito show. Vocês vão conferir aí nas imagens também. E esse famoso estilista Alexandre Ercovitch, 2023, fez um conjunto em lã, cetim e látex muito interessante, muito sóbrio também. Diana Molina, na Limo, com uma obra denominada Memória é Resistência, também me chamou muito a atenção, falando sobre o sertão, que o sertão é dentro da gente, 2024. Viscolinho e registros em papel fotográfico aplicados sobre o tecido com técnica de costura, bordado e escrita. Pessoal, é um monte de foto, um monte de registro fotográfico de pessoas, tá? Como forma de marcar época, sertão, resistência, memórias, todas ali costuradas num vestido maravilhoso ali, trazendo uma linguagem, uma mensagem muito forte, muito importante. Eu achei espetacular. A família artística Fazeres Contínuos. Nessa sessão da mostra, ela propõe uma reflexão. Quanto do fazer constitui o saber da moda? Então, nesse espaço, pessoal, é onde a curadoria resolveu passar que a criação nunca cessa. Tá? O ato de desenhar, costurar e imaginar está em constante fluxo. Então, o ateliê não deve ser visto apenas como um local de trabalho, mas uma extensão da própria arte, misturando-se com a própria obra. Então, o espaço é uma peça central na criação da arte. Eu dei destaque aqui para Dani Guirra, de 2024, com seu pano metal, um painel belíssimo produzido em chapa de latão. Silverino Oju, 2023-2024, com sutura e acura. Esse, pessoal, me chamou bastante atenção, porque nunca eu podia imaginar uma criação tão criativa, assim, na expressão mais fiel da palavra. Pessoal, uma obra feita de atadura hospitalar, tecidos e aviamentos. Simples assim. Ficou espetacular, cheia de bordados e costurados, um vestido belíssimo que você, olhando de longe, nunca irá dizer que aquilo é feito de gaze, entre aspas, de atadura hospitalar. E tem uma mensagem fantástica, né, pessoal, sobre a cura, sutura e a cura. Então, gente, como passar uma linguagem de uma forma tão criativa assim? É um espetáculo a criação dessas pessoas, não é mesmo? Desses artistas. Alexandre dos Anjos, 2024. O altar das bolsas de mandinga também me chamou a atenção. Esses 3 patuás costurados sobre tela, luva de algodão pintada com tinta acrílica e bordado com búzios e cerâmica. Vocês veem como os acessórios compõem o vestir, né, pessoal? Contendo ervas na parte interna e um costeiro de carnaval. Já que estamos no carnaval, olha aqui, nada mais oportuno. Uma estrutura de metal adereçada com tecido, tinta acrílica, búzios, cerâmica e palha de taboa. Olha só como os materiais se entrelaçam e como a criação, a criatividade é infinita quando se trata de moda e arte. Pessoal, então é isso que eu tinha que trazer para vocês nesse conteúdo de hoje, com uma exploração de uma exposição belíssima, encantadora, que terminou agora em fevereiro e que eu trouxe aqui para vocês com todo carinho. Espero que tenham gostado. Beijos e até a próxima!